Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite. Boa noite. O RVJ News está no ar e os nossos destaques são: Papa Francisco, em pronunciamento, confirma que terá residência no Brasil. Gafanhotos e mel silvestre são alimentos importantes no combate à dengue. Vídeo mostra queda e explosão de Boeing 737 próximo ao ônibus na Etiópia. Meteorologistas afirmam que o inverno no Nordeste desse ano será o mais intenso dos últimos 20 anos, podendo chegar a menos 5 graus. Enem 2019. MEC aprova a carga horária de 6 horas para a escrita da redação. E cientistas apocalípticos confirmam a data da segunda volta de Jesus Cristo. Essas e outras notícias você confere agora no Revolução Jesus. Muita calma nessa hora, eu ainda não sou propagador e nem espero ser de fake news, gente. Muita calma, porque afinal de contas, a verdade precisa prevalecer. Mas será que a gente por vezes não é um pouco tanto quanto equivocado e começa a compartilhar informações por aí, começa a curtir e não vai pesquisar as fontes? Pois é, por isso que Revolução Jesus já começou, essa é a verdade do momento e a gente quer trocar uma ideia sobre essa realidade tão presente no nosso cotidiano e que por vezes passa despercebido. Você tem segurança nas fontes? Naquilo que você compartilha? Naquilo que você curte? Naquilo que você propaga? Diz aí. Quando nós queremos conhecer uma pessoa, logo nós perguntamos quem ela é e de onde que ela veio. Sim. Então, tratando-se de fake news, quem é essa tal fake news, se a gente pode tratar assim, imaginando que seja uma pessoa, Reinaldo? Pois é, Jonathan, que coisa que nós estamos vivendo esses tempos de fake news, notícias falsas, que sempre existiram, viu? Sempre existiram. Ela está com uma nova roupagem, tem uma nova nomenclatura. A gente agora está ganhando cada vez mais, ou seja, a gente está dando maior atenção para essa questão justamente porque se fala muito e a disseminação das notícias falsas ela é muito rápida, ela é viral praticamente. E eu vejo, entendo que a fake news ela alcança e atinge mais as pessoas menos escolarizadas. Elas vão disseminando mais rápido por uma via que também eu acho que é a que mais distribui notícia falsa, que é o WhatsApp. Quem é fake news? Eu diria que todos aqueles que recebem uma notícia que vem com um jeito próprio, peculiar para manipular, não é? Para fazer a cabeça das pessoas fazendo-se quase que verdadeira. Quem é a fake news? Somos todos nós que disseminamos essa notícia. Nós corremos esse risco. Todos nós corremos esse risco de disseminar a notícia falsa. Nós temos que estar muito atentos e duvidar de tudo que a gente está lendo. Olhar atentamente, ler atentamente nas entrelinhas e duvidar. E fazer a pesquisa, investigar antes de repassar. E eu tenho a preocupação hoje também com outro termo que surgiu, que são as falsificações profundas, falando assim grosseiramente, com relação às deepfakes, que são as manipulações de imagens, de vídeos, quase que à perfeição, por meio da tecnologia, da inteligência artificial e até emulando as palavras e vozes das pessoas. Pois é, não é tão fácil a gente saber quando é vítima de uma fake news ou é propagador dela. Por isso que para ajudar a gente a entender mais isso, esse que está aqui comigo, e é verdade, Tarciana. Pois é, Tiago, uma grande alegria estar no Revolução Jesus, nesse novo formato e falando sobre um assunto tão importante como a fake news. A gente vai debater um pouco isso, porque é algo que afeta muito a nossa vida, os nossos relacionamentos, inclusive nas mídias sociais, não é verdade? Pois é, porque como saber, né, Tarciana, se de fato aquilo que eu recebi como notícia, seja numa postagem, né, afinal de contas, diariamente nós somos bombardeados por tantas coisas, de fato é uma fake news? Será que a gente vai à fonte mesmo? Ou a gente prefere levar pela credibilidade? Não, essa pessoa que postou é séria, ou esse jornal é sério, ou enfim, esse site é sério, e a gente vai naquilo que está dizendo e ponto. Eu acho que vai muito do afã que a gente tem de passar essa informação. Então a gente tem que se vigiar muito nesses sentimentos. Às vezes o trazer a informação parece que é uma demonstração de poder, de simpatia, enfim, de estar antenado, né, e conectado nas realidades das mídias principalmente. Então,
pesquisar a verdade dos fatos, as fontes, para não gerar nenhum desconforto ou até mesmo prejudicar alguém, é algo muito difícil, ainda mais nessa realidade tão acelerada que a gente vive de internet, de mídias sociais, enfim. É interessante que, às vezes, falou uma coisa que eu comecei a refletir aqui. Às vezes, para chamar a atenção, né, aquela notícia, não basta ter a notícia pela notícia. Então, se eu colocar alguma chamada ali que tenha um pouco, né, de falta de verdade, para não dizer mentira, né, vai ser uma maneira atrativa de que as pessoas busquem e depois vão ver a fundo e não é. Então é uma maneira de querer chamar a atenção. Então tem gente que usa do recurso do fake news para poder dizer, olha, olhem para essa notícia aqui, que aqui tem algo quente, algo diferente. E, na verdade, muitas vezes a fake news é usada até para manipulação da verdade, para influenciar, para conseguir alguma até relação de poder ou de influência que vai beneficiar aquele que está propagando a fake news. Então, toda mentira, vamos dizer assim, né, toda notícia falsa, ela não é neutra. Ela gera um prejuízo, vamos dizer assim, e algum tipo de vantagem, mesmo que seja imoral, para quem está propagando. Então, olha só, a gente lançou uma enquete aqui para o pessoal. Você checa as informações antes de compartilhar uma notícia ou simplesmente repassa? Quem nunca na vida, né? Foi lá no impulso, no ímpeto, opa, compartilhou. E olha só que interessante a resposta do pessoal aqui, ó. Vamos lá. Do pessoal que tá recarregando aqui, tá, gente? Roda aí um time aí que tá carregando as respostas. Vamos lá, vem pra cá, ó. O João Pedro, sei que tenho que checar, já tenho consciência. Eu penso em checar, mas no final sempre repasso sem saber. O Hudson, verifico em várias fontes diferentes para ver se há contradições e se é verdadeira. Aí você já vai mais a fundo. O Rogério Lobo, com certeza eu verifico tudo antes. E o Leo Giroto, oficial, eu sempre checo, pelo menos tento checar sempre. E vocês, Evolução Jesus? Ih, chamou a gente pra alta. E vocês, Evolução Jesus, checam? Olha, eu não estou matriculado em nenhuma dessas escolas, porque eu, por vezes, sou aquele como o João aqui. Tenho que checar, penso em checar, mas no final acabo passando. Até porque as coisas são aceleradas, então você fala, nossa, eu vou ficar buscando em fontes para pesquisar e tal. Tarciana, a gente vai aprofundar nisso, mas diz pra mim, como pesquisar numa fonte? Você veja uma postagem lá, a partir da sua experiência, se você checa, e checando, quais que são os meios que você faz para fazer essa checagem? Você vai procurar em um site seguro, você já tem alguns sites que você procura, se é de notícia, ou se a pessoa colocou lá voluntariamente aquilo que ela viu, como é que você faz para fazer essa checagem? Então, depende do assunto, vamos dizer assim. Se for algo de assunto eclesial, por exemplo, de notícia que envolva a igreja, eu sempre procuro uma fonte segura, que é o site do Vaticano, né, as mídias sociais do Vaticano, os jornais que trabalham com comunicação católica, enfim, o próprio site da Canção Nova, né, de notícias, enfim, né? Pelo menos a gente faz esse esforço de trazer a verdade sem essa maquiagem, né? E sem esse desejo de influenciar negativamente, enfim. Certo. Mas outros assuntos gerais, isso já é um costume meu, de ler vários jornais, né, inclusive jornais que destoam ideologicamente um dos outros, né? Sim. Porque toda a informação que se traz, ela também tem um pensamento, uma forma de ver a realidade e, a depender da situação, uma ideologia por trás. Então não dá para ser ingênuo na hora de buscar as fontes. Mas é claro também que o estudo de certas realidades, certos assuntos, enfim, se a temática é aborto, por exemplo, então um estudo científico, a moral católica, não a linha de pensamento daquele que está trazendo a informação, se de repente é uma disposição a alguém que trabalha com essa realidade anticlerical, né, anticristã. Tem que cavocar então, mesmo. Tem que cavocar. Atrás, isso estou falando no contexto religioso, certo. Mas tem outros assuntos, como política, enfim, né, a depender de quem está trazendo a informação, a gente precisa buscar a fundo a verdade para não passar simplesmente algo que se queira manipular. Certo, interessante. Então, fonte segura sobre o assunto seria uma maneira de averiguação, né? Saber que, por exemplo, como você trouxe a questão do Vaticano, se for algo, né, ligado à igreja, ou buscar esses sites que existem, né? Então aí a gente precisa dar uma pesquisada, encontrar sites seguros que, se for uma coisa, claro que de momento, aí você vai ter alguma informação lá nesses sites, né? Então é uma maneira concreta. Eu particularmente não gosto de notícia muito escandalosa. E eu não gosto de repassar muito nas minhas mídias essas notícias assim que exaltam muito mal, vamos dizer assim, né? Porque já diz o ditado, uma árvore
que cai e faz mais barulho do que uma que cresce. Então, assim, a gente vive também num tempo em que as notícias más, aquilo que acontece de acidente, de morte, de catástrofe, é muito mais exaltado do que, de repente, uma realidade virtuosa, um estilo de vida que faça o bem para as pessoas. Então, eu evito. Principalmente quando são temas que estão circulando na rede, assim, todo mundo está compartilhando. Eu não quero ser mais uma na massa, eu quero influenciar positivamente. Então, eu evito certos assuntos, certas informações. Eu acho que a questão de usar, de compartilhar as redes, passa também pela virtude da prudência. Certo, bacana. Olha só, você pode ter sido vítima já de uma fake news. E se não foi, precisamos tomar cuidado para não ser. Mas quem foi, conta como é que foi essa experiência. Confere aí. Olá, gente. Deus abençoe vocês aí na Revolução Jesus. Que alegria poder estar aqui, partilhar um pouquinho com vocês sobre esse tema, fake news. Eu penso que todos nós, né, já fomos vítimas em algum momento da nossa vida de uma fofoca, de uma calúnia, de algo que de alguma forma nos prejudicou por conta de um comentário de alguém, uma inverdade. Eu quero contar um fato que aconteceu há um tempo atrás, né, logo quando eu casei com o Fábio é meu esposo, e nós nos casamos no dia 14 de maio de 2004, e estávamos na Canção Nova, membros da comunidade Canção Nova, e quatro meses depois de casados, nós fomos enviados em missão para Portugal, para a casa de missão da Canção Nova em Portugal. Moramos lá por 6 meses, veja, início do casamento, moramos lá por 6 meses. Quando nós retornamos para o Brasil, uma pessoa veio me procurar, dizendo que o boato que corria no Brasil era que eu tinha casado grávida, né? E a Canção Nova, para encobertar o caso, a situação, me enviou para Portugal, para morar lá com o Fábio, para abafar o caso. Isso corria aqui, né, no Brasil. E é uma grande verdade, foi uma grande mentira, foi uma fake news mesmo, porque eu não casei grávida, imagina, não casei grávida. Eu fui engravidar somente 2 anos depois, né? Um ano depois de casada, e portanto com 2 anos de casada que eu tive o Daniel, meu primeiro filho. Claro, depois disso muitas situações vieram, muitas fake news, muitos comentários. Por isso mesmo, por sermos pessoas públicas, ainda mais com a evangelização, a gente expõe muito a nossa vida por causa de um testemunho. Já falaram que eu tive depressão, que eu já tive câncer, né? Às vezes a gente conta uma história, a pessoa pega a história pela metade, ou escuta de uma terceira pessoa, ela contou isso no testemunho. A pessoa começa a fantasiar aquilo e começa a divulgar, propagar. E como que eu lido com isso, né? Eu sei dos meus limites, eu sei das minhas fragilidades, eu sei de tudo, eu me conheço, né? Portanto, quando vem um tipo de comentário desse, eu penso, é uma inverdade, é uma mentira, e eu não posso ficar dando atenção, né? Desgastando energia por uma coisa que é inverdade, é uma mentira. E quanto mais você fala, pior fica, né? Porque se você tenta se justificar, vai ser muito pior. Então, quanto mais silêncio, mais centralidade na própria vida, na família, no seu trabalho, né? Focar nisso tudo, eu penso que as coisas vão passando, o vento vai levando as bobagens, as mentiras, os boatos, as fofocas. Fica aqui minha simples partilha, espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço, Deus abençoe e viva a verdade! Super valeu, Helena Ribeiro, por nos ajudar, por nos alertar. Afinal de contas, nós também podemos ser vítimas se não estivermos antenados aí de fake news. Por isso, olho atento, vamos ser prudentes. E as estatísticas, elas mostram, estudos, aliás, apontam que, de fato, a mentira que está presente nas fake news e também no nosso cotidiano, infelizmente, acabam, por vezes, influenciando. A gente nem percebe, mas habitua a mentir, sabe? Olha só, a pesquisa, ela foi feita pela Universidade de Massachusetts. Olha, pelo professor e psicólogo Robert
Feldman. Falei certo, diretora? Foi bom meu inglês, porque ela fez eu treinar várias vezes antes de dizer aqui. E olha o que aponta nessa pesquisa sobre o ato de mentir. Que em média, Tarciana, mentimos uma vez a cada 10 minutos de conversa. Se essa pesquisa for certa, quer dizer que no nosso papo aqui, alguma já deve ter escapado. Alguma mentira. Claro, não é generalista, é uma pesquisa, né, quantitativa, tá falando de quantidade, mas também nos deixa atentos para perceber, porque às vezes a gente nem percebe. É verdade. A mentira é uma falta contra a verdade, é uma ofensa direta à verdade. É uma realidade que existe, a vida de uma pessoa, a honra de uma pessoa, um fato que aconteceu. Então a mentira descaradamente diz, isso aqui não é assim, é desta forma. Então a gente pode ter várias motivações para cair nesse pecado, e aqui eu entro nessa dimensão de pecado mesmo. Então segura aí, porque essa não é uma mentira, é uma verdade. No próximo bloco a gente vai entender o que está por trás daquela mentirinha do nosso cotidiano, que a gente não tá nem aí. A Tarciana, antes, aqui nos bastidores, abriu os meus olhos e eu percebi que não é um ato inofensivo, não. Não é uma mentirinha de leve, não. Ela pode levar a gente para grandes abismos. Então não sai daí, que na volta a gente vai falar sobre a tal da mentira. Estamos de volta com vários questionamentos aí no ar para te inquietar. Você já foi vítima de fake news? Você já compartilhou uma fake news? Você, de repente, achou que aquilo não era fake news e no fundo era? Você tem o hábito de mentir? Eita, gente. A pesquisa que a gente mostrou no primeiro bloco diz que em uma conversa de 10 minutos, geralmente as pessoas lançam uma mentira. Espero que nós não estejamos incluídos nessa pesquisa, porque afinal de contas, a mentira traz muitas consequências. E já, Tarciana, que está com a gente, vai ajudar a esclarecer mais sobre isso. Mas quero trazer mais uma verdade. Se a gente está falando mentira, a melhor maneira de combater a mentira é trazer verdades. E muitas vezes nós somos enganados por algo, dizendo que a castidade é algo irreal, algo ilusório, utópico, que ninguém vai conseguir viver. E isso sim é uma mentira, por isso aqui a gente quer falar a verdade. A castidade é uma virtude que ajuda a nos levar à liberdade, a viver a integralidade do nosso ser. E é por isso que eu escrevi esse livro, Os Castos e os Gastos. Descubra os ganhos e as perdas da castidade, falando realmente da verdade que está por trás dessa grande virtude, da qual pode te levar à santidade, que é igual à felicidade. loja.cançãonova.com para você poder adquirir esse livro. E aproveita já que você vai adquirir esse livro e entra também no site agua.cançãonova.com. É certo o site, gente? Agua.cançãonova.com? Agua.cançãonova.com, foi isso que eu disse, né, gente? Fake news, ó. Água Canção Nova, se você entrar Canção Nova aqui, você vai experimentar o sabor desta água. Como o Felipe que vai pegar essa água agora. Segura aí, com uma mão só, Felipão, quero ver. Vou jogar, 3, 2, 1, vamos ver se é bom. Caiu, gente, não pegou, vai de novo, vai. 3, 2, 1, Água Canção Nova, Felipe, vai. Nada, terceira chance. Vai lá, mano, agora vai lá. Água Canção Nova de graça. A gente tenta numa próxima vez. Segue aqui que a gente continua agora, Tarciana. Você já tá com a sua Água Canção Nova aí, né? Olha lá. Aqui do meu ladinho. Ah, a gente ganhou, viu? Já Felipe aí, nada. Tarciana, a pergunta que não quer calar, eu vou fazer aqui, até as pessoas nem precisam responder para não ficar constrangido. Você mente? Eu minto? Será que às vez ou outra não dá uma escapadinha? Né? E existe aquelas mentiras que são toleráveis, eu acho, não sei. Sabe se tem um bem por trás dela? Quer saber, quer certificar? A gente vai fazer um teste sobre isso. Você mente? Então faz o seguinte, pega aí o seu bloco de notas, o seu smartphone, ou se você prefere papel, pega papel e caneta. Enquanto você faz isso, para poder fazer o teste, tem mais uma participação aí que vai ajudar a gente a entender sobre a tal da mentira. Então aproveita, vai ouvindo, vai pegando aí e já a gente volta para fazer esse teste. Salve, salve, galerinha do Revolução em Jesus. Poxa, bom demais falar com você. Eu tô com vocês, né? Eu tô com saudade de vocês, faz tempo que a gente se vê. Tomara que em breve a gente se encontre. Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre fake news. A gente está num momento em que todo mundo tem opinião, né? Que bom, todo mundo pode expressar a sua opinião e pode usar as redes sociais para isso. E também pode compartilhar o que quiser, claro. É um momento difícil porque a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. E o nosso cuidado, acredito que deve ser simplesmente esse, que a gente tenha a certeza de uma informação antes de passar para frente, né? Mas sobre mim, sobre a minha vida e a minha relação com fake news, foi séria. Acredito que até mais do que simplesmente um fake news. Foi um estelionato aí, né? Foi um negócio cabuloso que aconteceu comigo. Nem sei se esse é o crime, mas... acho que há 2 anos, quase 2 anos,
um rapaz começou a se passar por mim nas redes sociais, acredita? Pois é. Eu sou do Paraná, esse rapaz era de São Paulo, ele se passava por mim, criou um perfil fake, né, falso, no Facebook, e ele usava o meu nome, a foto era a mesma da nossa página, só que era um perfil, né, mas ele usava a mesma foto, as mesmas descrições enfim, acompanhava a agenda certinho, sabia onde a gente estava cada dia e falava com as pessoas. Normalmente mulheres, ele usava muito para falar com mulheres e até o WhatsApp ele passava para as pessoas, né? Então ele conversava com as pessoas passando por mim. Isso foi me dando um problema sério, porque a gente começou a receber ligação de maridos enraivosos, enraivados, enraivecidos. Poxa, o Thiago tá falando com a minha esposa aqui, que negócio é esse? O negócio foi sério. Em alguns casos, mães ligando, né? Poxa, é o Thiago que tá falando com a minha filha tá se iludindo, e o Thiago não é casado, sabe? Começou um lance bad assim pro meu lado, e a gente começou, poxa, o que é isso? Até que descobriu, a pessoa que estava fazendo isso, e a gente acionou a polícia, o nosso advogado entrou em contato, foi até a cidade, falou com ele, enfim, conseguimos localizar, a polícia entrou em ação, mas como se não bastasse, esse rapaz, como não foi preso, visto que a justiça do nosso país é uma bênção, né? Então esse rapaz, ninguém fez nada com ele, porque aparentemente é algo muito simples e não se enquadra em um crime pesado, enfim, não fizeram nada. Não passou muito tempo, esse rapaz aplicou outros golpes em outras pessoas. Então assim, fake news é uma coisa que parece um nomezinho até fofinho, fake news, olha que legal, notícias falsas, né? E parece inocente, mas não só notícias falsas, mas como informações falsas e até identidade ideológica falsa, enfim. Acho muito sério esse negócio de internet e usar o nome de alguém e usar uma informação e compartilhar isso sem saber. Então a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, porque parece brincadeirinha, mas é muito sério, pode comprometer a vida de algumas pessoas. E eu brinco com meu pai, né? Meu pai esses dias, não faz muito tempo, fez Facebook. Daqui a pouco ele olhava para mim e falava assim: nossa, você viu isso aqui? Você viu isso aqui? Eu ia olhar lá, não era nada, tava na cara que não era verdade. Não, mas você viu, olha só, isso aqui deve ser verdade, né? Como é que a câmera faz isso? Mas a gente tem que cuidar mesmo, porque compartilhar uma brincadeira, uma coisa, é uma coisa. Agora compartilhar algo sério e achar que isso é verdade sem saber se é verdade, pode comprometer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Meu testemunho aí sobre fake news fica na área, fica no Revolução, fica no seu coração. Gente, canção nova, um beijo pra vocês, saudade de todo mundo, tá bom? Um abraço, valeu mesmo. Pegou papel, caneta, seu smartphone, abriu o bloco de notas, Tarciana, desafio você a fazer o teste também agora. Vamos lá, prepara aí pra primeira. E nós temos 3 opções, A, B ou C, você vai respondendo aí. Saca só as situações. Número 1. Imagine que um amigo traiu a sua confiança. Pensa naquele amigão lá, ou amigona. Você não conseguiu a nota que precisava na prova final da faculdade. E chegando no trabalho, um colega pergunta: e aí, tudo certo? O que você responde? Letra A, tudo. Letra B, umas coisinhas chatas, mas tudo ok. Ou letra C, não, estou super na bad, fui traído por um amigo, fui péssimo na prova final. O que você responde? A, B ou C? Próxima situação. Você sai do grupo de oração e encontra o seu amigo, que é também amigo do pregador, aquele pregador fervoroso do seu grupo, sabe? E que não pode ir ao grupo, Ele te pergunta como foi o grupo de oração, que por sinal, você não gostou da pregação. Você responde o quê? Eu tô me vendo na situação aqui, gente. Letra A, foi bom, você deveria ter ido. Letra B, foi legal. Ou letra C, até que foi bom, mas não curtiu o tema da pregação. A, B ou C? Responde aí. Já chegamos à metade do teste.
Vamos ver se nós vamos levar a classificação de mentirosos. Você vai à cafeteria preferida do seu amigo com ele e o café. Com seu amigo... Não, pera aí, vamos de novo. Você vai à cafeteria preferida do seu amigo com ele. E o café, que normalmente é super gostoso, estava frio. O atendente pergunta se você ficou satisfeito. Letra A, sim, muito obrigado. Letra B, sim, mas o café não estava tão quente. Ou letra C, não, o café estava frio. A, B ou C? Nossa, gente. Sabe o que eu tô pensando aqui? Porque entra muito assim a questão do ser educado, do ser gentil, do ser cordial. Do ser discreto. Justo. Pra não deixar a pessoa no constrangimento, enfim. Então aí a gente pode mentir. Fica a pergunta no ar. Fica a pergunta no ar, vamos lá. E pra acabar, quarta situação. Seu amigo compra um look da moda, mas que não tem nada a ver com ele e pergunta o que você achou. Imagina que investiu aquele dinheiro, não pagou barato não, pagou caro. Tô fazendo os meus acréscimos aqui. Letra A, você vai dizer o que pra ele? Ficou ótimo, perfeito. Letra B, o look é legal, mas não combina muito com você. Ou letra C, não ficou bom em você. E aí? Segura aí, suas respostas já estão aí na ponta do lápis ou já anotadas no seu smartphone, porque já eu vou dar a resposta aqui do teste para ver em que classificação nós nos encontramos. Porque afinal de contas, como a gente acabou de falar aqui, Tarciana, às vezes para ser cordial, para ser educado, gentil, discreto, a gente permite, né, algumas falsidades ou algumas mentirinhas. Por isso a gente lançou mais uma enquete aqui pro pessoal perguntando assim, ó: para fazer o bem, mentir tá valendo? Né? Mentir para fazer o bem, tá ok? Eu posso mentir? E olha só a resposta. O Marco Camarão: no livro de Daniel, ele sempre conta a verdade e Deus sempre o recompensa, mesmo quando tudo parece perdido. O Everton Vasconcelos: hashtag não tá valendo, pois o pai da mentira é o diabo. Agora saber como se sair de uma situação complicada com a ajuda de Deus é sabedoria. Traz até um exemplo aqui, ó. Você está com alguém que está sendo procurado para ser morto e chega uma pessoa procurando ela. Você sabe se sair dessa situação sem usar mentiras, usando a sabedoria é algo divino. Forte isso aqui, vai dar pauta pra gente conversar. Na minha modesta opinião, é errado, pois é pecado. Outro unânime aqui: não está valendo não. No meu caso, tenho 4 filhos, 3 meninas, um menino, meu marido, e eu não mentimos e também não deixamos que nossos filhos falem algo que seja mentira e nem vivam a mentira. Nós, como famílias e filhos de Deus, temos que nos respeitar e amar o próximo. Digo sempre a verdade. Bom, o teste vai acusar aqui, vai mostrar que a gente sempre diz a verdade. Mentira. Padre Silvio diz pra gente se a tal da mentira, ela sendo boazinha ou ela sendo literalmente má, pode nos levar para um caminho bem complicado aí. É pecado? Não é pecado? Fala aí. Alô galera, Revolução Jesus, que alegria estarmos juntos neste programa. Tem aquele esqueminha de achar que mentira nem sempre é pecado? Não. O Catecismo da Igreja, ele já diz que a mentira em si intrinsecamente é má. Não pela questão de ser proibido ou não, porque na sua natureza ela é contrária à verdade. E nós não podemos usar da mentira em hipótese alguma. Assim nos recorda o Catecismo da Igreja. É preciso estar atento. Às vezes a gente prega aquelas mentirinhas pequenininhas para dar uma disfarçada, mais ou menos, mas precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Nós não podemos, em hipótese alguma. Mesmo naquela situação em que às vezes, será que para tentar salvar uma situação, eu poderia ter usado... Atenção, né? Às vezes a gente fala de restrição mental, no sentido assim de salvar uma vida, de guardar um segredo de confissão, por exemplo, mas é preciso ter cuidado, porque também, no fundo, é uma mentira, né? Você não utilizar da verdade. São subterfúgios que usamos, mas que, a bem da verdade, moralmente falando, elas são contrárias, não é? Àquilo que é a verdade. Buscamos a verdade, né? O Cristo é a verdade por excelência. Então nós precisamos estar atentos a isso, para que a gente não faça dessas pequenas circunstâncias da vida, para tentar achar que dei um jeitinho aqui e ali. Não, mentira tá com nada, hein? Esse dia da mentira é mais um folclore. É importante viver todos os dias o dia da verdade. Somos pessoas da verdade, buscamos a verdade. É nesse quesito, é nesse conceito que nós pregamos e anunciamos, sim, a certeza da boa e da autêntica palavra de Deus. A verdade que buscamos, nada de mentira. Revolução Jesus!
Valeu, Padre Silvio, você é de casa, é revolucionário, sempre marcando presença e contribuindo muito com a gente. Agora, a pergunta que não quer calar. Você mente? A gente fez o teste, se você foi sincero eu já não sei, mas agora a gente vai trazer as respostas. Atenção, se a maioria das suas respostas foi A e B, você, como a maioria das pessoas, não percebe, mas está cometendo aí umas mentirinhas, sem perceber, discretamente. Se as suas respostas, a maioria delas foram a letra C, isso quer dizer que você é um tanto quanto verdadeiro. Mas repito, agora se você foi verdadeiro nas respostas que você deu aqui dos questionamentos, eu já não sei, né, Tarciana? Aí, se a pessoa não foi sincera, aí desconsidera o teste. Tarciana, e as suas respostas aí, como é que foi? Que deu a maioria? Olha, minha enquete aqui foram 4 perguntas, Certo. então deu B e C. B e 2 C. Bs e 2 Cs. Entendi, duas E a vezes gente Cs. estava até partilhando aqui algumas realidades, porque assim, as perguntas foram muito diretas e não tem um contexto, enfim. Por exemplo, a do café. Do café? Ah, café! Bom, a gente trouxe o café aqui, gente. E agora nós vamos fazer aqui na lata. Tarciana, vamos ver. Vamos ver se tá quente. Vamos ver se o café tá quente mesmo. Marcele, que é a nossa produtora, vai ser a responsável se o café não estiver quente. Na sinceridade, trazendo pra vida aqui, vamos ver. Café Bem quente. bem quente e tá doce? Tá adoçado. Suficiente? Suficiente. Desculpa, eu vou lá eu também. Vamos ver, eu gosto de café, vamos aproveitar a situação em seja, né, gente? Eu fico com castigo enquanto você responde. Explico. Sim. Toda verdade para ser dita, ela tem que ser dita com responsabilidade. O que o Catecismo da Igreja Católica diz, que é o dever de testemunhar a verdade, de falar a verdade, e mais do que tudo, viver na verdade. Porque a gente precisa ter que a nossa disposição interior, as nossas intenções, o nosso modo de pensar condiza com as nossas atitudes. E mais do que isso, condiga com aquilo que é o projeto de Deus para nós. A gente vai aprofundar um pouco mais essa realidade, mas explico. Tem situações ali, eu diria, por exemplo, a do café. Ó, tá bom, mas não tá tão quente. Tipo, eu tô sinalizando para a pessoa que serviu o café que ele não ficou do jeito que eu gosto, quente, vamos dizer assim. Agora, se ele perguntasse para mim, como você fez a pergunta antes, no intervalo, se eu dissesse assim, teu café tá quente? Eu ia dizer, não, ele não está quente. Foi uma pergunta direta ali, Foi uma né? pergunta direta. Que você não poderia mentir. Que eu não poderia mentir, porque tá quente? Não, não tá quente, tá frio. Mas depende da resposta, senão você é uma pessoa ranzinza, que tô cuspindo fogo para todo mundo e falando com, vamos dizer assim, com transparência, mas uma transparência agressiva. Então o que precisaria acompanhar uma verdade dita? A gente trouxe você trouxe antes uma coisa interessante aqui. Eu vou dizer essa verdade, ela tem que ser acompanhada do quê? De uma responsabilidade, porque o dever de informar, o dever de trazer a verdade, nem sempre é para o público todo, nem sempre é para uma coletividade. Tem situações privadas que precisam ficar no privado, porque diz da intimidade, o respeito à honra à pessoa, que às vezes dizer a verdade ou ser uma pessoa bocuda, né, vamos dizer assim, vira uma pessoa maledicente, que pega o fato lá como sendo verdade, joga aos 4 ventos, joga no ventilador, e isso é uma ofensa até à pessoa, a honra da pessoa. Sim. É a maledicência, a fofoca, e muitas vezes aumentada. Mas vamos supor, uma situação dessa, prática, eu preciso observar o contexto. A gente estava conversando até sobre o amigo, né, que não se vestiu bem na minha avaliação, e aí eu digo, não ficou legal. Bem, eu tenho intimidade com ele, eu sei, certamente eu vou saber qual o gosto dele mesmo, e vou dizer, a partir do gosto dele, eu vou dizer, não ficou legal. Sim. Ou, no máximo, pra mim não ficou legal. É porque tem uma intimidade, você é amigo da pessoa. Isso, quer dizer, né? pra quem é íntimo você fala a verdade, pra quem não é você não fala. Não se trata disso. Mas a gente volta à questão da prudência, a questão é do respeito à pessoa. A linguagem tem uma força muito grande, então às vezes a gente pode ser muito incisivo, a gente pode ser muito enfático, e o tom de voz que a gente usa, o olhar que a gente demonstra pra pessoa, vai agredi-la de alguma forma. Então nossa linguagem tem que ser assertiva. Que promova a comunhão. Falar a verdade tem a ver com comunhão. Promover essa confiança, trazer a confiança. E aquilo, né, Tarciana? A caridade, né? O amor ele tem que estar presente naquilo que eu vou dizer. Porque da maneira como eu vou dizer uma verdade, pode ser de uma maneira ríspida.
e que vai ser ofensiva, ou no tempo que não seja bom, né? Como você bem disse, expondo para pessoas ali. Por vezes eu vou ter que chamar aquela pessoa de canto e vou falar a verdade só para ela, e não no momento do ato. Então tem também o tempo certo de dizer a verdade? Tem o tempo certo, tem o jeito certo, e às vezes a gente precisa ficar até em silêncio. Vou dar um exemplo bem prático. Quando os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: com que autoridades fazes isso? E Jesus não falou nada, ele disse assim: se você me responder com que autoridade João Batista batizava o povo, eu te dou a minha resposta. Eita, nós recebeu uma verdade aí, né? E aí, assim, claro que Jesus era Deus, claro que era a Sim, autoridade sim. divina que ele tinha, ele sabia disso, e os fariseus queriam que ele dissesse isso, mas para quê? Para prejudicá-lo. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, que às vezes as pessoas querem curiosar a nossa vida e puxar as nossas palavras para nos colocar em alguma armadilha. E aí entra a sabedoria do alto, para também saber como se portar. Jesus mentiu? Não. Ele se usou desse direito que ele tem até de permanecer em silêncio diante de algumas situações que podem causar um dano. Sim. Então, mais do que isso, ele tinha até uma consciência daquela intenção, porque assim, toda pergunta tem uma afirmação por trás, né? Sim. Isso é uma reflexão até filosófica. Quando você formula uma pergunta, quando você quer saber alguma coisa, tem uma motivação interior. E que motivação é essa? Curiosar? Prejudicar? Fazer comunhão? Agregar? Justificar as pessoas ou simplesmente causar mal? Então, olha, eu já tirei uma lição aqui. Junto com a verdade, precisamos carregar a responsabilidade, a caridade e também a prudência. Não, que você falou uma outra passagem. A responsabilidade, a caridade... Guardar a discrição, vamos dizer Discrição. assim. É outra palavra. Fugiu, mas eu não gente. me recordo. Fugiu aqui, que são 3 coisas importantes para que a gente possa falar a verdade, né? Não é a verdade pela verdade que precisa ser dita, mas depende muito do tempo, do contexto, de todas que você trouxe para nós. Bom, falamos de mentira, mas agora é preciso falar da verdade. Existe uma verdade, então, que é absoluta, por exemplo? Esse questionamento fica para o nosso próximo bloco, onde agora a gente vai falar sobre essa tal da verdade, até para combater a mentira, né? Porque, afinal de contas, ela vai combater diretamente. Não sai daí, o intervalo é rápido e a gente já volta. E o café tá bom e tá quente, tá bem doce pelo meu gosto, é verdade. Gostoso, do meu gosto. Então a gente vai tomar no intervalo enquanto... Fica comigo, será que existe verdade absoluta? Vai refletindo e a Tarciana vai ajudar a gente agora. Você simplesmente fez a pergunta que há séculos e séculos e séculos os filósofos no mundo inteiro fazem. Estão tentando responder ainda. Os grandes embates entre os relativistas, vamos dizer assim, aqueles que buscam a verdade real. Quando eu digo verdade real, é verdade do sentido do ser, da essência do ser, que não é só uma aparência de verdade, né? Até mesmo tem o ditado, né? A situação de Santo Agostinho, quando ele estava num grande embate com os sofistas, e os sofistas diziam a verdade absoluta não existe, e aí ele refutou isso com a lógica filosófica e disse assim: quando se fala que não existe verdade absoluta, já está se dizendo uma verdade absoluta. E na lógica filosófica, isso é uma verdade. Se você traz uma sentença, uma frase rígida nesse sentido e coloca como única, é uma verdade que não se muda. Mas sim, a verdade existe. Ela pode ser revelada e pode ser compreendida a partir da cultura, a partir da história das pessoas, mas esses valores inegociáveis e essa fonte de verdade, esta verdade que diz quem nós somos, ela existe. Até hoje, o Espírito Santo na igreja nos ajuda a compreender a verdade revelada, vamos dizer assim. Sim, próprio que Cristo. Não é? Então, é algo importante para nós, ainda mais num tempo relativista, quer dizer, tudo é relativo, tudo tem uma autorreferencialidade, tudo se joga para mim. Certo. Então, subjetivismo, dizer o sujeito, o que eu penso, o que eu acho, para mim não é assim. Peraí, a verdade existe por si só, independente do que o sujeito pense ou não dela. E para nós cristãos, agora falando de cristãos, né? Estamos falando de uma sociedade, né? Mas para nós cristãos existe essa verdade clara, que a partir da revelação foi dada, né, e continua sendo dita, e que, como você disse, são valores inegociáveis. Exatamente. Então, a vida humana que acontece desde a sua concepção, certo. A questão do dever que nós temos de conservar a vida, e aí o não matar, né, o não roubar. E aí é toda a dinâmica dos 10 mandamentos que falam dessa realidade da nossa consciência, essa lei moral que é nos dada pelo Criador, não é? E que em todos os povos, de maneira melhor compreendida ou não, elas aparecem.
Falando agora do Evangelho, Jesus em várias vezes, eu sempre me perguntei isso, ele começava os seus discursos ou um ensinamento dizendo: em verdade vos digo. Era uma maneira de combater as mentiras, e por que ele usava esse termo lá que está tão explícito? É tão interessante isso. Em verdade se trata de um hebraísmo. O que é isso? É um modo de expressão hebraico. Como nós temos os nossos advérbios, as nossas regras de linguagem. Por exemplo, quando a gente fala de fato, pois bem, muito bem. Então, o em verdade é uma expressão de ênfase, de afirmação. E ela corresponde no aramaico, porque a linguagem, a expressão hebraica também foi usada no aramaico, vem do amém, amém, que quer dizer assim seja, assim seja. É fato, é verdade, em verdade. Claro, foi traduzido para o grego e depois para o latim. Até a gente fazia um trocadilho, né? Porque verdade para o grego se chama aletheia, ou aletheia, alguns pronunciam assim, que quer dizer aquilo que não está escondido, aquilo que está revelado, aquilo que está exposto e corresponde à verdade do ser. Olha o que os gregos já entendiam isso. O veritas para o latim diz muito da expressão da linguagem. A minha linguagem corresponde àquilo que é a realidade. Mas para o hebraico, para o hebreu, para o povo hebreu, a questão da verdade diz de confiança. Olha que bonito. Então, é um relacionamento de confiança, é uma atitude, um testemunho, a palavra, a linguagem que demonstra confiança. E é verdade, porque quando a gente mente muito, vê bem, quando você se encontra com alguém que você já percebe que é mentiroso, essa pessoa não desperta confiança. Sim, é notório. Ô, Tarciana, então, a gente entende por que também o demônio é chamado de pai da mentira. Eu achei tão engraçado porque eu fui ler novamente a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2018. E ele falava que o diabo é o que fez a primeira fake news. Então a gente soube agora, gente. Quem que tá por trás de tudo isso? Chifronildo aí. Explico, porque quando na narrativa do Gênesis, ele começa assim para Eva: é verdade que não podeis comer de nenhuma árvore do jardim? Mesmo. Quando, na verdade, eles não podiam comer somente da árvore do bem e do mal. Começando a distorcer de maneira sutil. Exatamente. Ele usa, vamos dizer assim, sim, o Senhor Deus proibiu algo, mas não aquilo que ele está afirmando. E aí ele desperta a curiosidade e ele traz a resposta da Eva: não, o Senhor Deus falou que somente a árvore do bem e do mal, mas trazendo um peso, uma permissividade, até um desgosto de repente, estar vivendo essa dimensão de proibição. Sim. E depois ele fala: não morrereis. Sereis como deuses. Então, aí ele parte para sai de uma meia-verdade, uma maquiagem, uma distorção da verdade, e depois ele vai para a mentira descarada. Não, você não vai morrer. Sereis como deuses. Doutor, o que é mentira? Precisamos conceituar essas palavras. O que é mentira e o que é verdade. A verdade, ela é um fenômeno sensorial. Então, no meu braço esquerdo tem um relógio. Portanto, se você está observando esse relógio, esse fenômeno vai até você e você interpreta, é um relógio no meu braço esquerdo. Se eu falar para você que no meu braço direito tem um relógio, você vai dizer: pô, Luiz, você é um mentiroso. Então, o conceito está muito ligado à questão sensorial. E a mentira é sempre algo que eu conto para alguém. Nunca eu minto para mim mesmo. Ninguém mente para si próprio. Eu vou contar para você uma mentira. Eu tenho um relógio no meu braço direito. Isso é uma mentira. Então, quando você pensa nessas duas questões, você desprende uma questão, que mentira e verdade tem muito a ver com linguagem humana e tem a ver também com a forma que eu comunico essa questão e tem a ver com o meu aparelho psíquico. Eu tenho que ter um aparelho psíquico para entender essas questões todas. Então, quando nós formos observar dentro da psiquiatria como a gente observa a verdade e a mentira, nós temos que usar esse desenvolvimento do ser humano e esses aspectos de como cada etapa da nossa vida nós avaliamos isso. Deixa eu pegar uma coisa, você que deu a deixa, não fui eu, você que deu a deixa. Meias verdades. Muito comum a gente dizer, então quer dizer assim, não é uma verdade total. Vou trazer uma situação aqui bem extrema, mas vamos imaginar que uma pessoa está sendo perseguida por um ladrão, por um assaltante, e ele entra na minha casa para se esconder. Né? E o assaltante vai lá, bate, manda... Claro, tô falando do assaltante, né? Que quer fazer um mal para aquela outra pessoa e vai perguntar...
tem alguém aí? Ninguém fala nada, ou diz não tem ninguém, ou o Beltrano não tá aqui. Tipo assim, é uma situação extrema, claro, o mal tá ali explícito, alguém tá perseguindo alguém inocente. Você dizer uma mentira pra proteger alguém, nesse caso... A gente estava discutindo isso, também é um grande embate, né? Porque a mentira é sempre um mal intrínseco. A mentira não é um ato bom. Os fins não justificam os meios. Não tem boa mentira, vamos dizer assim. Mas numa situação extrema, a consciência humana tem essa capacidade de avaliar o mal maior, o mal menor, mas todos são atos maus. Né? Então, por exemplo, tem alguém que está tentando matar outro de maneira injusta, não é um policial que está perseguindo para poder prender, mas é alguém que quer executar, de repente, e essa pessoa se refugia dentro da minha casa, e se eu revelar que ela está dentro da minha casa, ela vai ser morta. Então, que situação é essa? Limite, né? Mas a gente não fica nessa situação limite, que seria o mal maior da perda da vida daquela pessoa pelo mal menor de repente, falar essa mentira. Mas não que essa mentira seja um ato bom. Isso é bem da teologia moral, bem do discernimento das atitudes. Mas, por exemplo, alguém liga na minha casa ou liga no meu trabalho e cotidianamente eu digo, manda dizer que eu não tô. Nossa, ninguém faz isso. Um exemplo bem longínquo de qualquer realidade humana aí, né? Nunca ninguém fez isso, meu Deus. É uma mentira descarada. Até quem liga já sabe que a pessoa está mentindo. Até a gente tenta dizer assim, diz pra pessoa, então, que eu tô sabendo que ela não quer me atender. Nossa, é pior ainda. É ver tudo à luz, né? Não é mais fácil dizer, ela não pode atender, ela não quer falar com você, olha, liga outra hora, não é o melhor momento? Uhum. Então, essas mentiras reiteradas, né, elas ferem a credibilidade, quebram a confiança e não estreitam os laços. Sim. E o que você falou, o próprio exemplo do pai da mentira, né? Começou com uma meia-verdade que deu abertura para depois para uma mentira descarada. Então, acho que essas meias-verdades ditas com frequência, né? É uma coisinha assim, simples, não tem nada a ver, diz que eu não tô, imagina quem não faz isso. Mas isso vai dando margem e abertura. Então, se nós olharmos para uma criança pequena, ela não mente, ela faz fantasias. A gente interpreta como mentira, mas são fantasias. Então, ela conta a história a partir do mundo dela. Então, ela tem a interpretação a partir da experiência única dela. É egocêntrica, centrada nela. À medida que ela vai se desenvolvendo e vai aprendendo o mundo, vai aprendendo os aspectos morais, éticos, ela vai deixando esse mundo egocêntrico e vai entendendo o que significa contar para as pessoas um fenômeno. Então ela deixa de contar mentiras, né? A partir dos 7, 8 anos ela vai deixando disso e vai se desenvolvendo não contando essas mentiras. Quando a gente entra na adolescência, o adolescente também já entendeu esse aspecto ético, moral, ele não conta mentiras. Às vezes você pode ter um adolescente com uma ideia, ele está todo tumultuado com as questões do desenvolvimento dele, da busca da identidade, do aspecto de grupo, que é o aspecto gregário. Então, ele interpreta o mundo muito a partir desses pontos. No adulto, já está tudo formado, está tudo bem organizado, então o adulto, ele, em tese, ele não vai mentir, ele sabe exatamente que eu posso dizer que esse meu braço direito, eu sei que não tem um relógio. E no idoso também, ele já mantém essas questões. Quando a gente olha, então, por todo esse desenvolvimento humano do ponto de vista patológico, você vai encontrar essa distorção e essas mentiras, vamos dizer assim, no idoso, por exemplo. O idoso, às vezes, quando tem um desenvolvimento de um quadro demencial, às vezes ele pode... eu chego em casa, né, vamos dizer que meu pai esteja com um quadro demencial, então eu dou um almoço para ele, passa meia hora, uma hora, chega meu irmão lá e eu pergunto para ele, ô pai, você almoçou? Ele fala, não almocei. Quer dizer, ele não está mentindo, ele está interpretando de forma errônea uma questão de memória dele. Então você tem que observar esse ponto. Nos adultos, as mentiras podem acontecer? Podem. Né? Aí você tem as patologias nos adultos que podem desenvolver mentira. A gente vê nos quadros mais, digamos, leves, as simulações, aí são quadros ligados muito à medicina legal, de como você diferencia se a pessoa está mentindo ou não sobre um problema, ou tentando simular uma doença. Depois nós temos uns quadros mais difíceis às vezes de se encontrar, são raros, que é o mais famoso de todos, que é a síndrome de Munchausen, que é o paciente que conta uma doença e vai contando aquilo e acredita piamente que aquilo existe, mas não existe. E os quadros, os transtornos de personalidades antissociais, que eles usam a mentira para obter benefícios pessoais.
Quando a gente volta mais para a adolescência, a gente vê os transtornos de conduta, onde você vê adolescente também que desenvolve, às vezes, quadros de contar mentiras para obter benefícios, furto, roubo, a gente tem essas patologias aí. Então, se nós olharmos então a vida humana como um todo, a verdade, a mentira, ela está presente no desenvolvimento humano. Não necessariamente é uma patologia, você tem que estudar caso a caso. Então, a mitomania, que é o nome técnico, aquele mentiroso crônico compulsivo, ele pode dar em qualquer tipo dessas patologias que eu mencionei. Agora falando a nível moral e espiritual, o que essas meias-verdades, essas, entre aspas, pequenas mentiras do nosso cotidiano podem acarretar, tanto moralmente quanto agora falando da nossa dimensão espiritual? Do ponto de vista moral, da teologia, do ponto de vista espiritual, toda mentira é um pecado, é uma falta contra Deus, que é a verdade, é a plena verdade. A igreja testemunha da verdade e ela garante a verdade. E o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em vários trechos do Novo Testamento a gente vê que o Senhor Jesus nos chama a ser testemunhas da verdade. Então, esta realidade da mentira, na verdade, ela é uma das modalidades de pecado previstas no 8º mandamento. Não levanteis falso testemunho e não atenteis contra a verdade, não é? Contra as pessoas e enfim, difamá-las de algum momento. Então, a gente tem a própria mentira, que é uma falta direta para a verdade. Dizer, eu afirmo ser verdadeiro algo que é falso, ou afirmo ser falso algo que é verdadeiro. Isso é uma mentira. E tem gravidades. Então, a mentira pode sim ser um pecado mortal. Pode não ser é? um pecado Nos mortal. afastar da graça de Deus, principalmente no que diz respeito à matéria, o que é dito como mentira, a quem prejudica, qual o dano que causa. E olha, uma falta contra a verdade sempre nos pede uma reparação. Se não é uma reparação pública, talvez privada, ou numa forma de penitência ou de mudança de vida e de conversão. Mas a gente tem a maledicência, que é você pegar, de repente, até um fato verdadeiro, expor uma falha de alguém e jogar aos 4 ventos, e aí ficar falando mal, e deturpando a imagem daquela pessoa, criando descontentamento. A gente tem o juízo temerário, que é o quê? Um julgamento superficial. Então, eu apuro a realidade, me coloco no lugar de juiz. São pontos superficiais que aconteceram e, de repente, eu já julgo, já condeno, né? E já afasto a pessoa. Por exemplo, casos até de pessoas que foram linchadas por suspeito, alguém dizer no meio da multidão que o fulano, o beltrano, fez isso ou fez aquilo de mal e, de repente, acataram as pedras e mataram a pessoa quando foram ver. Não era verdade. Então, foi feito o quê? Um juízo temerário, um grave dano. Sim. Uma pessoa morreu por causa disso. Medir isso, né? Pelas consequências. Isso, você tem o próprio falso testemunho, você está numa investigação, num processo, você traz uma alegação falsa na justiça, ou o perjúrio, que você está sob juramento de falar a verdade e, de repente, você diz uma mentira. Então, tem modalidades da falta contra a verdade, contra o próprio Deus, em primeiro lugar, mas contra a honra do próximo. Nossa. E fica a dica, né, Tarciana? Por exemplo, se uma pessoa está em dúvida, né, da gravidade daquela mentira, que ela procura um sacerdote, né, expõe a situação em detalhes, você não vai expor isso para qualquer pessoa, mas alguém de referência que possa te ajudar, porque essa dúvida pode surgir, foi grave, se não foi grave, porque uma vez um pecado grave, né, tem a sua gravidade por ser um pecado grave, mas sempre lembrando de que a mentira na sua essência é má, como você disse. Para a gente fazer aquele fechamento, na verdade, pré-fechamento, porque não dá para fechar matemática que é tão vasta assim, mas com certeza já inquietou e provocou muitos de nós, falando sobre a realidade do ato. Então, se eu percebi que isso, né, não se trata de um distúrbio psíquico, como a gente até viu antes, né, no programa teve uma matéria falando sobre essa realidade de pessoas que têm, por um distúrbio, né, esse hábito de mentir, esse vício, uma pessoa, nossa, cotidiano, sadia, mas que acabou acostumando a mentir. Né? E eu vejo que isso acaba me atrapalhando na minha vida espiritual, na minha vida em comum com as pessoas, no ambiente onde eu estou. Existem passos que me ajudariam a espiritualmente, portanto também humanamente, eu me libertar disso? A gente tem que avaliar, né? Até quando a gente se deixa acompanhar por diretores espirituais, ou até mesmo por psicólogos, enfim, e tem frequência no sacramento da confissão, a gente vai vendo que a mentira
ela sempre tem por trás alguma motivação. Às vezes um medo de expor a própria verdade, um sentimento de não aceitação do outro e para isso precisa mentir, não é? E inventar realidades, né? Outra falta contra a verdade é a vanglória, é a vaidade. Eu me colocar lá em cima, né, do meu patamar como se fosse a realidade, não é. Então a humildade é verdade. Sim. Quando a gente ouve muitos Sim. santos dizer que ser humilde é ser verdadeiro, quer dizer, se reconhecer como se é. Então se a gente tem esse vício, né, e se a gente se deixa manipular pela mentira, a gente sempre tem que se rever de quais são as motivações que nos levam a dar vazão à mentira na nossa vida. Não só nas palavras, mas também nas atitudes. Marcena, obrigado. Valeu por compartilhar conosco aqui palavras de verdade, né? A verdade liberta. É uma alegria, Obrigado. é sempre bom a gente trazer esse esclarecimento na nossa pobreza, na nossa pequenez, mas é o desejo que nós temos de Sim. corresponder àquilo que somos. E a gente tem uma sede pela verdade, né? Exato. A gente- Todo ser humano de qualquer cultura, mesmo que não tenha conhecido a Deus, ele tende para a verdade, porque a verdade é Deus. É Deus. Então, eu sou o caminho, verdade e a vida. Jesus já disse, ó, hashtag segue a dica. Quer aprofundar mais a temática? Cançãonova.com, você vai encontrar muitos artigos lá, vídeos falando sobre isso, só você pôr lá na busca mentira, fake news e com certeza vai ter um conteúdo lá que vai contribuir na sua formação. Valeu? Revolução Jesus, caminhando em direção à verdade e sabendo que ela sempre nos liberta. Fica ligado conosco em redes sociais do Revolução Jesus, @Revolução Jesus, para ficar por dentro de tudo aquilo que acontece nos bastidores e também antecipadamente ficar sabendo o que vai rolar aqui no programa. Valeu! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.